Novembro é o mês destaque para a campanha Novembro Azul e a importância da prevenção do câncer de próstata. É um tema que muito homem ainda resiste. Não vou ter problema não sinto nada. Não sinto nada, não sinto uma dor na unha. Vou me preocupar com isso? Aí termina lá na frente, aparecendo um problema em estágio avançado e não tem mais jeito. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o urologista Dr. Tiago Nobre, aqui comigo no programa. Doutor, bom dia. Bom dia, Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com Esse você. assunto, doutor, eu tenho uma tese. Nós avançamos no preconceito dos homens em achar que esse assunto ainda é um tabu quando se fala em próstata e os cuidados? Ainda, infelizmente, aqui na Paraíba, a gente tem ainda como um tabu. Esse tabu ele está mudando de opinião na cabeça dos homens ao longo dos tempos. A gente tem um favorecimento grande das patroas, certo, das filhas, que ainda conseguem arrastar os homens para dentro do consultório médico. E é importante salientar isso porque o câncer de próstata, infelizmente, a detecção dele ela tem que ser no estágio inicial, onde o paciente ele não tenha sintomas, que é onde a gente consegue um tratamento efetivo em 95% dos casos de cura. Né? Então isso aí é importante, você salientar que o câncer de próstata ele é um câncer silencioso e você tem como tratar ele fazendo a prevenção através do toque retal e do PSA. Né? Me diga uma coisa, a partir de que idade o homem tem que começar a acender a luz da preocupação e dizer, é agora que eu preciso ter um cuidado especial? Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que se vá no urologista fazer o screening para o câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. 50 anos. 50 anos. Agora, existem aqueles fatores de risco. Por exemplo, então vamos lá. Idade acima de 50 anos sim, é o principal fator de risco pelo nível de testosterona. Raça negra e obesidade são os três principais fatores de risco. Quando você tem fator de risco envolvido na situação, você tem que baixar 5 anos. Então o paciente ele tem que procurar o urologista mais cedo. A partir dos 45 anos, fazer um rastreio. Eu me encaixo nesse critério. Eu estou acima do peso, não estou obeso, mas estou acima do peso. Sou um homem de pele escura, sou negro, me considero negro e hoje tenho 51 anos de idade. Já passou um pouquinho do tempo. Já passou um pouquinho do tempo. Então, PSA e toque retal para começar o rastreio, Nivan. Então, é muito importante. Existem outros fatores de risco, como tabagismo e bebida alcoólica, que também são fatores de risco. Favorecem, mas que não falam a favor de você vir aos 45. Esses três principais, sim. Certo. É importante você, mesmo sem ter sintoma, você fazer o rastreio. Agora, tem um detalhe, aí é quando não tem sintoma. E quando que sinais se apresentam para que o cara perceba que tem alguma coisa errada? Então, o Novembro Azul, ele vem como uma importância significativa de uma saúde como um todo do homem, certo? O câncer de próstata, infelizmente, quando ele já apresenta sintoma, ele já está numa fase mais avançada, numa fase que a gente chama de metastática. Ou o câncer está fora da próstata, ou ele está perto da próstata, mas invadindo estruturas adjacentes. Certo. Então, o paciente ele pode se apresentar com dificuldade miccional, ele pode se apresentar com o que a gente chama de hematúria, que é o sangramento na urina. Ele pode se apresentar com dores incapacitantes de caminhar ou de fazer exercícios, que é a metástase, que a gente chama metástase óssea. Eu não quero alarmar aqui, pelo amor de Deus, ninguém, tá? Porque existe uma gama muito grande de diagnóstico diferencial que podem ser outras coisas, essas dores, essas dificuldades miccionais, esse sangramento, tem uma gama muito importante de diagnóstico diferencial. Mas a gente tem que alertar, porque o câncer de próstata, quando está numa fase mais, vamos dizer, avançada, o tratamento ele não é curativo, ele é apenas paliativo, tá certo? Doutor, me diga uma coisa, então a primeira providência que o homem, você que está me acompanhando agora, tem uma classe de homens ainda, uma quantidade, uma fração, que tem um preconceito grande. Quando fala em toque retal, muitos acham, não, isso aqui não é para mim, ninguém mexe em mim. E aí a gente precisa avançar nisso.
precisa avançar e ver que esse tabu precisa ser superado, de que a sua saúde é muito mais importante. A primeira providência do homem é nos exames clínicos fazer o PSA. Isso. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, que você... O tabu, ele tem que ser quebrado, mas não significa dizer que eu tenho que fazer toque retal todo ano. Por exemplo, eu fiz um PSA, eu já me cuido desde, acho 45 anos, exatamente. Eu fui fazer PSA, eu vou contar um caso meu, para poder as pessoas verem que eu sou gente como todo mundo é. E no meu PSA deu normal e eu achava que tinha que fazer o toque. Então eu fui, acho que foi o doutor Sebastião, eu acho, que eu fui me consultar com ele. Ele olhou e disse, não, seu PSA está em ordem, para a sua idade e tal, etc., os níveis, não tem necessidade de eu fazer toque em você, porque você nem tem, não está sentindo. Aí ele fez umas perguntas e o PSA em ordem. Se tivesse aqui algum tipo de alteração, eu ia fazer toque. Mas como não tem, eu não vou fazer toque. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele fica naquele receio de só fazer o toque. Então o toque ele tem que ser indicado também. Em algumas situações, por exemplo, o guideline americano e o europeu, ele já recomenda você tocar a cada 2 anos, a cada 4 anos. Então o PSA desse homem, se ele tiver zerado, abaixo de 1, a gente fica bem tranquilo para não fazer o toque retal nesses pacientes, ficar acompanhando com o PSA, entendeu? Então isso é uma coisa muito importante para desmistificar, às vezes, o toque retal, que não é necessário também para você estar fazendo todo ano. Às vezes você pode fazer um PSA, faz um toque agora, daqui a 2, 3 anos faz outro, entendeu? Caso o PSA aumente ou tiver alguma situação em que os exames laboratoriais mostrem alguma importância de fazer o toque, a gente vai lá e faz. Hoje em dia também existe a ressonância multiparamétrica da próstata, que pode ser utilizada também como um artifício e muito importante hoje em dia a ressonância, né? Tanto como diagnóstico e quanto de prognóstico. A ressonância multiparamétrica, hoje em dia, ela veio para desmistificar também essa questão do toque também para os homens. E lembrar que sempre tem que ter uma consulta com o urologista. Isso é importante, fundamental. Então, você que é homem, você que tem 50 anos, não se atenha apenas para o toque retal. Você se atenha para a sua saúde, a saúde masculina. Às vezes o urologista, ele funciona como um médico da família. Ele vai lá e pede todos os exames para você e encaminha para o seu cardiologista, caso tenha alguma coisa importante, encaminha para o seu endocrinologista, caso haja alguma alteração hormonal. E o urologista, ele se torna como o médico do homem, como uma saúde completa. Isso tem que ser visto e isso tem que ser lembrado. Tá? Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito esclarecedora a entrevista. A gente precisa ir batendo nessa tecla sempre, que é para poder as pessoas se conscientizarem. A televisão tem um poder muito forte de influenciar a vida das pessoas e a gente precisa cumprir essa tarefa de uma forma muito esclarecedora. E uma entrevista como essa serve muito, né? Serve muito. O importante é a saúde, né? E às vezes a gente cuida no começo, muitas vezes, cuida no começo e o problema evita o pior, né? 7h35 agora, 7h35, a top